Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. De volta, depois de uma semana sem podcast, foi meio que um problema de planejamento meu. Porque, pra quem não sabe, eu estou de mudança, estou no processo de mudança. Na verdade, sim, eu já me mudei. Mas o processo de mudança ele é muito longo, burocrático e trabalhoso. E acabou tomando mais tempo do que eu achava que iria tomar. Algumas coisas foram mais complicadas, mas já passou, já entreguei o apartamento. Então eu tô com uma dor de cabeça a menos. Agora me resta arrumar meu novo lar. E provavelmente vai ser algo que eu vou ficar até o final do ano enrolada com, mas tudo bem. Agora, né, não tenho tanta pressa, não tenho prazo pra cumprir. Então vamos que vamos. Eu espero que até o recesso do final do ano a gente não passe nenhum sábado sem podcast. O episódio de hoje vai ser um episódio curto, pelo menos eu espero que ele fique curto, né? Porque por mais que eu esteja mais tranquila do que semana passada, eu não tô assim, nossa, vendendo tempo por aí. Na verdade, eu tô com pouco tempo pra fazer as coisas que eu quero. No episódio de hoje, eu vou falar de 2 séries animadas que eu tô assistindo nos últimos tempos. Na verdade, a única coisa que eu ando assistindo por esses dias, porque são episódios curtos, né? Então eu consigo assistir um ou outro antes de dormir. E são séries de animação que elas têm um público-alvo um pouco mais velho. Não vou falar que, são séries adultas. Quer dizer, uma delas eu acho que porque tem bastante violência e bastante coisas de conotação sexual. Mas uma outra, nem tanto. Tem violência, mas enfim, vocês vão saber. Essas 2 séries eu só assisti a primeira temporada até agora, mas eu gostei muito da primeira temporada. E eu só ouço elogios pro resto da série, então eu acho que vale a pena a recomendação mesmo, eu não tenho terminado elas. Eu vou falar hoje de Arcane e vou falar de A Lenda de Vox Machina. Vamos por partes, eu vou começar por Vox Machina. A Lenda de Vox Machina é uma série que está disponível no Prime Video. É uma animação que eu não esperava que ia ser tão violenta quanto ela é, que eu não esperava que ela fosse ser tão adulta, por assim dizer, como ela é. E foi uma quebra de expectativas bem forte, assim, da minha parte, porque eu achava que ia ser uma aventura tranquila, com episódios, assim, de aventura da semana, sabe? Mas não. Tem arcos complexos, assim, de narrativa, e ela é bem mais violenta do que eu achava que seria, bem mais... tem muitas coisas. É uma série pra adulto mesmo. Não recomendo assistir com criança, nem com adolescentes muito novos. Quer dizer, eu acho que adolescentes vão até gostar, por mais, entre muitas aspas, impróprio que possa ser. Eu acho que é o tipo de coisa que agrada adolescente, porque eles vão achar que, nossa, eu sou muito adulto por estar vendo isso, sabe? Algumas vezes me incomodam um pouco os excessos, mas eu gostei dos personagens, eu gostei da história, então eu relevo um pouco as coisas que eu acho que vai um pouco pro exagero. A Lenda de Vox Machina é baseado num RPG de mesa, sabe? Não sei se vocês conhecem o pessoal do Critical Role. É um pessoal do YouTube. Eu não sei se eles tinham um canal no YouTube ou se eles faziam as coisas dentro do Geek and Sundry e depois foram pro canal do YouTube. Mas enfim, eles tinham essa websérie seguindo essas aventuras de RPG deles. Então era muita coisa em áudio, assim, porque, né, RPG de mesa não acontece muita coisa. São pessoas sentadas na mesa, né, jogando e inventando as histórias. Então tem vídeos disso, acho que no YouTube. Horas e horas e horas dessas campanhas, e foi uma coisa que teve um sucesso de nicho bem grande. Eles começaram uma campanha de financiamento coletivo para fazer a animação de um dos arcos, né, dessa campanha deles. E em um dia eles conseguiram, sei lá, o triplo da meta. Então o que era para ser, sei lá, um filme, uma coisinha menor, um filme de 1 hora, acabou virando uma série um pouco mais longa. E nesse meio tempo a Amazon acabou comprando também. Quando tava, acho que algumas coisas já prontas, a Amazon acabou comprando os direitos de distribuição e botando um pouquinho mais de dinheiro para ampliar um pouco a quantidade de episódios. Então acabou virando uma temporada de 12 episódios. Cada episódio na faixa de uns 20, 30 minutos. E essa primeira temporada, que é a que eu assisti, ela tem 2 arcos principais, né? Ela tem 2 episódios que são a apresentação desse universo, desses personagens e das dinâmicas desse mundo. E depois os 10 próximos episódios, eles são dedicados apenas a um arco de história, que ele começa e termina nessa temporada. E aí eu comecei a assistir a segunda temporada, eu sei que começa um outro arco, que é uma outra aventura. E eu imagino que em cada temporada vai ter um arco ou vai ter 2 arcos. É uma coisa um pouco mais longa, que se estende por algumas horas aí, que é o tanto de tempo que tem a temporada. Falei, mas não falei nada, né?
Vox Machina é uma série animada de fantasia e aventura. A gente vai seguir, bem aos moldes de D&D mesmo, a gente vai seguir um grupo de mercenários que são o Vox Machina, né? Eles se chamam de Vox Machina. E eles estão ali procurando job, procurando alguma missão, algum serviço que vai dar para eles umas moedas aí para eles ficarem de bom tempo, que vão dar um pouquinho de glória, assim, para dar aquela adrenalina e, né, ter dinheiro para ficar bebendo na taverna. E aí dentro desse grupo tem os arquétipos, né, de fantasia. Tem os 2 irmãos gêmeos lá que eles são elfos. Uma é uma arqueira, o outro é um pouco mais um guerreiro, né? Então tem arqueiro, guerreiro, os 2 são um pouquinho ladino. Aí tem a druida, que ela usa mais a mágica, ela consegue se transformar nos bichos. Tem o bárbaro, né? Que é o cara grandão, o estereótipo do cara grandão de bom coração, meio bobão, assim, que acaba sendo um alívio cômico por vezes, mas na hora dos confrontos ele é quem vai na frente, assim, pra tancar as coisas. Tem o bardo, que é um insuportável, no bom sentido, um insuportável de bom coração também, que ele é todo um estereótipo do personagem que caça problema e às vezes causa os problemas, mas depois ele vai lá e resolve, salva os amigos e tal. Aí tem um que é um pistoleiro, que é um cara mais quietão, mais na dele, que tem um mistério, tanto que o arco da primeira temporada acaba sendo sobre ele, assim, tem uma questão de mistério, depois tem uma questão, assim, de dualidade, uma coisa meio médico monstro, assim, de 2 personalidades no corpo dele, porque ele quer vingança pra família dele. E eu falei de todo mundo, eu esqueci da paladina. Aí tem a paladina, que é a healer, né, todo grupo precisa da curandeira. E aí tem a Pike, que ela é uma graça, ela é um amor, e ela é a curandeira, mas também ela é muito poderosa, então na hora que precisa ela consegue jogar uns raios de luz lá, mas no geral ela fica curando, porque suportes são muito importantes. Eu, como main Soraka no LoL, digo que suportes são muito importantes. Você ter um suporte que cura faz a diferença no seu jogo. Eu digo isso porque eu sou a suporte que cura, geralmente, nos jogos. Mas enfim, a gente tem esse grupo aqui de desajustados, porque cada um deles tem as suas questões, as suas inseguranças, as suas vantagens e desvantagens, os seus motivos por estarem ali naquela situação de mercenários. E aí no começo a gente conhece o grupo, a gente conhece essa dinâmica desse mundo, como que funciona, o reino, qual que é a relação deles com o reino, e aí eles fazem uma missão lá que vai dar pra eles o status de protetores do reino. Não é spoiler, gente, é os 2 primeiros episódios. Depois eles ficam com esse status. E depois eu não sei, imagino que isso pode mudar ao longo da série, são 3 temporadas até agora. Então, eles viram protetores do reino e aí acontecem algumas coisas, eles precisam investigar. É assim que começa, o jeito que as missões começam, elas são meio que assim, convenientes. Mas aí as coisas vão se desenrolando e são bem legais, assim, esse arco da primeira temporada, eles estão lá num banquete real, né, com o pessoal, eles não sabem muito bem como se comportar, e aí tem uma família real de um reino vizinho que tá lá, e aí eles começam a sentir uma vibe estranha vindo deles, e aí depois eles descobrem que eles são os governadores de uma cidade-estado da onde que veio o pistoleiro, que eu esqueci o nome, eu não lembro o nome de ninguém, gente, eu sou muito ruim com nomes. Mas é que eles são os reinantes lá nessa cidade-estado, desse cara. Mas esse cara, ele era da família real, mas aí teve um golpe de estado causado por esses 2, que botaram eles no poder e mataram a família do cara. E aí ele quer voltar, ele quer vingança pela família dele. E aí eles vão pra essa cidade-estado. E aí eles descobrem um monte de treta rolando, assim, um monte de coisa. Eles vão, se envolvem. Aí tem... Nossa, tem muita coisa. Tem um grupo rebelde que quer mudar quer fazer alguma coisa lá com os caras que estão governando. E aí tem magia negra, e aí tem vampiro, e aí tem muitas coisas. É um mundo fantástico, tudo é possível. Tem dragão, logo no começo já tem dragão. Então, assim, tudo que eu gosto, sabe? Tudo que eu gosto. Aí tem também as relações entre os personagens que eles vão se amadurecendo, que a gente vai conhecendo um pouquinho mais de cada um, entendendo melhor a história de cada um, a relação entre eles. Então eu achei super legal, eu adorei. Eu sei que a 3ª temporada saiu agora. A primeira temporada, ela foi lançada em 2022, depois acho que foi uma por ano. A 3ª temporada saiu agora há pouco. Eu comecei a assistir porque eu vi que tava saindo a 3ª temporada. E eu não vi muita gente falando, mas as pessoas que eu vi falando muito bem.
E aí isso me chamou minha atenção e já foi renovada para uma 4ª temporada. Não sei se essa 4ª temporada já vai ser a última ou se tem possibilidade para mais, mas é uma coisa que o Prime Video tá botando dinheiro, tá botando fé. Então eu imagino que quando ela acabar, ela vai acabar com um final. Porque pelo menos o Prime Video faz isso. Agora, de cabeça, eu não lembro de nada assim que foi cancelado do nada sem final no Prime. Ao contrário de outros streamings, não é mesmo? Mas fica aí essa recomendação pra quem gosta de aventura, pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de RPG. Eu achei divertidíssimo e eu gostei muito. E todo episódio termina em cliffhanger. E aí eu fico, meu Deus, eu quero assistir o próximo, mas eu tô com sono, eu preciso dormir, porque eu tava assistindo à noite, né? Então, gostei bastante. Eu tô no 3º episódio da 2ª temporada também. Tô gostando bastante do novo arco. Enfim, tô feliz demais que eu descobri essa série e resolvi dar uma chance pra ela, porque fazia muito tempo que eu não começava série nova. Ultimamente só tinha assistido temporadas de séries que eu já conhecia, né? Então, começar algo novo e gostar é muito legal. A segunda série que eu vou falar aqui é Arcane, da Netflix, uma série do universo de League of Legends. O jogo, muito famoso, não sei se vocês conhecem, mas não é o único jogo do universo. Tem o League of Legends, que é um MOBA, tem o TFT, que é o de xadrez automático, tem o Legends of Runeterra, que é o de cartas, parecido com Magic, e tem o Wild Rift, que é a versão do League of Legends para celular. Eu já joguei todos. Em diferentes momentos da minha vida, todos acontecem no mesmo universo, tem os mesmos personagens. E a Arcane é uma história de um pedaço específico desse mundo, porque o mundo é muito rico. É aquela coisa de mundo de fantasia, tem várias regiões e cada região tem meio que uma característica marcante. Tem a região do frio, que todo mundo é meio viking, e aí tem a região da floresta, que todo mundo é meio místico, meio asiático. Aí tem uma outra região portuária, onde todo mundo é meio pirata, sabe? Então tem essas coisas. E Arcane vai focar nas cidades de Piltoverzal, que é uma região mais tecnológica, por assim dizer. Não precisa conhecer o universo pra assistir a série, pra gostar da série. Inclusive, na minha bolha, ela é um grande sucesso. Mas eu acho muito engraçado, porque ela não furou muitas bolhas. Porque assim, eu pergunto pra outras pessoas próximas de mim que não estão tão na bolha geek, gamer, LOLzeira, e aí não, parece que não furou tanto essa bolha. Mas se você joga LOL, você com certeza já assistiu Arcane. Quem que eu tô querendo enganar? Se você joga LOL, você já viu, já terminou Arcane. Quer dizer, já terminou os episódios que tem disponíveis. Se bem que quando esse episódio for ao ar, a série já vai estar finalizada já. Que tá saindo os episódios de sábado. Mas enfim, detalhes. Mas se você não é do mundinho gamer, você pode gostar da série. Talvez tenha que prestar um pouco mais de atenção na construção do mundo. Ela é um pouquinho lenta no começo, mas eu acho que não é nada muito complicado de entender, até porque o importante aqui também são as relações entre personagens, muito mais do que a mecânica desse mundo em si. Mas o que é, né? A gente vai focar aqui a história em duas irmãs, que é a Vi e a Powder, que são duas campeãs do LoL, né? Quando eu falo campeãs, são personagens jogáveis. Elas são órfãs, elas moram ali naquela cidade baixa, né? Porque, pra explicar o cenário, né? Piltover é uma cidade alta. É meio que nem Blade Runner, sabe? Que tem a cidade alta e a cidade baixa. Mais ou menos que nem isso. Então tem a parte alta da cidade, que é a parte próspera, a parte rica, a parte onde mora a elite e tal. E essa parte é muito clara. Ela tem uma estética meio art deco, sabe? De linhas muito retas indo em direção ao céu. Os ornamentos também são todos geométricos. E eles são muito orgulhosos da tecnologia. Eles têm um esquema de governo de conselho. Então, pra trazer todo mundo. Então, todo aquele papinho de que é um lugar muito bom, sabe? Aquele papinho. Só que, na verdade, você vê que não é exatamente bem assim. Então, Piltover é assim. E aí tem Zaun, que é a parte... Não é subterrânea, mas é tipo uma outra parte, que ela é mais escura, que ela é mais pobre, que ela é esquisita, ela tem umas coisas mais arte nouveau, assim, umas formas mais orgânicas. As construções, as decorações, os próprios personagens, eles têm um pouco mais de formas orgânicas, né? Um pouco mais arredondadas, um pouco mais irregulares, para contrastar com Piltover, onde tudo é muito perfeitamente geométrico e perfeitamente simétrico. O Zaun é todo mais orgânico,
todo mais... Formas orgânicas, gente. Se vocês não sabem o que é, dá um Google aí. Então tem esse contraste, né, das cidades. Tem uma ponte que separa um lado do outro, né? Apesar que Zaun, você vê que meio que ela vai entrando no subterrâneo, algumas coisas. E tem muita coisa de senhores do crime, assim. Porque acaba acontecendo, né? Então tem meio que duas facções, assim, que elas entram em colapso eventualmente. Mas a pontapé inicial de Arcane são essas duas irmãs, que elas perderam os pais num evento que aconteceu, meio que uma revolta, um conflito armado. E elas são acolhidas por um desses líderes rebeldes, por assim dizer. E ele cria elas em Zaun, né, que é a cidade baixa. Ele é meio que um dos líderes, assim, de Zaun, que mantém as coisas em ordem, então as pessoas temem ele, mas ele é uma pessoa, assim, de coração bom, por assim dizer, né. Então ele mantém as coisas mais ou menos em ordem. Em Zaun, ele cria as meninas pra, né, sobreviverem a esse mundo, que é um pouco cruel pra elas. Só que, eventualmente, as coisas não dão muito certo, porque elas começam a querer ficar indo pra Piltover e querer meio que cometer pequenos crimes, porque tem todo aquele negócio de por que eles têm tanto e a gente não tem nada, sabe? Eles têm demais porque a gente não pode pegar um pouquinho pra gente, né? Essa parte. Mas elas acabam indo muito pra Piltover e não é bem visto que as pessoas de Zaun vão pra Piltover, porque existe essa diferença física também. Não diferença física, mas tipo... Essa diferença estética consegue se aplicar, sabe? A não ser que, sei lá, elas peguem uma roupa de alguém, é uma transformação muito grande que tem que ser feita. Então, quando elas vão pra lá, o pessoal sabe, até porque é um mundo fantástico também, né? Então, uma vez elas vão pra lá e dá muito errado, e aí a polícia da cidade vem na porta do Vander, que é o pai delas, né? O pai adotivo, meio que pra saber o que tá rolando, e aí isso acaba dando muito errado, assim, é uma... Não é nem uma traquinagem de criança, mas é uma coisa de criança que acaba dando muito errado e tendo consequências muito grandes, que aí faz o desenrolar da série acontecer, eventualmente essas duas irmãs elas vão se separar, elas têm conflitos já desde o começo, mas eventualmente elas vão se separar, e a grande coisa da série é que cada uma delas acaba crescendo num ambiente diferente, se tornando uma pessoa diferente. E elas sempre sentem falta uma da outra, mas tem aquele ponto de que as duas se transformaram tanto ao longo dos anos, porque tem passagem de tempo, que elas nunca mais vão voltar a ser quem elas eram na época que elas estavam juntas. E por mais que elas tentem voltar isso, não tem como voltar. Tem isso. E também tem a coisa do mundo, porque aí vai aparecendo um monte de subtrama, né? Começa com a história das duas, mas aí vai surgindo várias outras subtramas. Tem toda uma questão de meio que um vilão da primeira temporada, que é um senhor do crime que tá em ascensão, que ele preenche um vácuo de poder que aparece, que ele tá testando uma droga nova que deixa a galera meio esquisita, meio superpoderosa demais. Aí lá em Piltover tem uma história que eles baniram magia muito tempo atrás, porque deu ruim. Só que aí tem um cara que ele foi salvo pela magia quando ele era criança, então o sonho da vida dele é provar que a magia pode ser bem usada, e ele começa a fazer estudos, porque tem todo um rolê de universidade, de colégio e tal, uma coisa meio Dark Academy, assim. E aí ele passa por essas etapas para fazer o projeto dele lá e para provar que dá certo. E eventualmente dá. Quem joga LoL sabe que isso não é segredo. O Hextech é uma coisa do LoL. Hextech é o nome dessa tecnologia vinda da magia, né? Então eles tratam isso como se fosse uma tecnologia, mas ela tem origens nesses elementos mágicos, nesses elementos arcanos, né? Daí que vem o nome da série. Então tem essa parte do Jace, né, com as coisas dele, e tem outras coisas que giram em torno disso, tem a parte do conselho da cidade, e aí tem outros personagens, e aí conforme a história vai avançando, ele vai aumentando o número de personagens e o número de histórias que vão acontecendo. Por mais que as protagonistas sejam a Vi e a Jinx, que, né, no começo é a Powder, depois ela vira Jinx, outras coisas vão rolando também. E eu acho isso bem legal, eu gosto como é construído, eu gosto como começa pequeno e vai aumentando lentamente a escala. Eu gosto de ver os personagens do LoL, porque tem vários personagens, né, jogáveis que são personagens, né, tem a Vi, tem a Jinx, tem o Jace, tem o Victor, tem o Heimerdinger. Ai, Heimerdinger tão fofinho.
Quem mais que tem? Tem muita gente, agora eu não tô lembrando. E tem personagens de Arcane que eventualmente se tornaram personagens jogáveis no LoL. Faz tempo que eu não jogo, mas eu fiquei sabendo, porque eu sou uma pessoa antenada. E sem falar que a animação é linda, o estilo de animação é muito bonito. Os personagens são muito bonitos, as cores são muito vibrantes, as cenas de ação são muito bem feitas, as cenas emocionantes são muito bem feitas. Então também tem esse caráter. Além da história ser legal, além de eu gostar do universo, além de eu jogar LoL, também tem a parte de que é muito bonito. Tudo é muito bonito, assim, é de encher os olhos. Então, né, enfim, fica aí essa recomendação. Arcane foi lançada em 2022 também, se não me engano. A primeira temporada. A segunda temporada tá saindo agora e eu acho que ela vai se encerrar. Ouvi dizer por aí que a segunda temporada ia ser a última, porque também é um projeto muito caro. Foi uma série que acabou ficando muito cara e eu não sei se não teve o sucesso que queria. Eu acho que eles queriam que fizesse mais sucesso do que fez. Porque, assim, dentro de bolhas muito específicas, é um hit. Sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que ela não estourou a bolha do jeito que queriam que estourasse, né? Mas, enfim, é uma pena. Mas, pelo menos, ela vai encerrar. Eu acho que ela vai encerrar bem. Eles lançam os episódios em grupos de 3, né? Como se fosse 3 atos. Então, você consegue ver que a cada 3 episódios, meio que há um arco. Cada 3 episódios acontece uma coisa e meio que se resolve aquela coisa e dá um gancho pro próximo, acaba em cliffhanger. E aí, nos 3 próximos episódios, vai ter outra coisa, e vai resolver e vai ter um gancho. Então, se vocês forem maratonar hoje, reparem que por mais que os episódios acabem, assim, com um gostinho de tipo, nossa, e agora o que vai acontecer? É a cada 3 episódios que você fica, meu Deus, eu preciso do próximo episódio. Mas quando esse episódio do podcast for ao ar, já vai ter finalizado, porque tá saindo de sábado, e no sábado agora, dia 23, vai ser o último ato, por assim dizer. Então, se vocês forem ver por causa da minha recomendação, já vai estar completa lá na Netflix. Então é isso, gente. Espero que gostem. Esse foi o episódio de hoje. É um pouquinho mais compacto que o normal, mas com dicas ótimas. Me sigam lá no Instagram, @filme.da.semana, onde eu sempre tô postando as coisas, né? Dando sinal de vida. De vez em quando eu dou uma sumida, principalmente quando eu tô muito tarefada e muito sem tempo e sem cabeça pra postar um selfie que seja. Mas eu tô sempre lá. E é isso. Fiquem bem. Até semana que vem. Tchau, tchau.